Pois bem, uma vez que nós discutimos essa interpretação do Genovese a respeito dos significados da Revolução do Haiti para o próprio Haiti e para o mundo, né, e ele chega inclusive ao final, à conclusão, né, quando ele faz essa discussão, de que a Revolução do Haiti impulsionou uma revolução na consciência dos negros de todo o mundo, né, então aqui mais um aspecto que demonstra essa dimensão da Revolução Haitiana, vamos tratar nessa nossa última videoaula de alguns aspectos mais pontuais que o texto traz de reflexão sobre o processo em si da Revolução, tá? E as críticas que ele faz a interpretações anteriores. Então, vamos lá. Primeiro, vamos pensar quem são esses sujeitos da revolta, esses sujeitos envolvidos com a Revolução Haitiana. A gente tem, né, uma criação da historiografia anterior que atribui aos africanos nativos, né, da África, aqueles que nasceram no continente africano, um caráter de revoltosos, né, de que eles seriam mais propensos a realizar revoluções, e por outro lado os crioulos, que aí nesse caso, quando eu estou me referindo a crioulo, eu estou me referindo à população de origem africana, tá? Porque quando a gente fala dos crioulos na América Hispânica, né, são pessoas de origem europeia, nascidos na América. Mas aqui, esses crioulos que o Genovese se refere, são africanos, né, são descendentes de africanos, nascidos na América. Então, houve uma ideia, né, de que criava-se a ideia dos crioulos como sendo acomodados, como se os crioulos tivessem se acostumado à escravidão e que por isso eles não se revoltavam, já nasceram em escravidão mesmo, já os africanos não, pô, eles viveram a liberdade e aí eles querem retomar essa vida, né? Então, para o Genovese, isso daí é completamente falho, né? O Genovese já fala assim, não, gente, estão viajando, né? Como assim? Ninguém se acomoda à escravidão. O que acontece, aí vem nesse terceiro tópico aí que eu coloquei, é que há, de fato, uma distância cultural entre esses crioulos e os africanos, né? Porque o africano, né, nascido no velho continente, ele traz um vínculo com a sua cultura nativa, né, com a sua cultura materna, muito mais forte do que esse crioulo, que já viveu a partir da América. Então, de fato, existem diferenças culturais significativas entre esses crioulos e esses africanos. E aí, o que acontece, né, na interpretação do Genovese? Os africanos, eles teriam sido os mais envolvidos, né, os diretamente mais interessados naqueles processos restauracionistas, nas revoltas maruns, né, então eles teriam sido protagonistas dessas maiores rebeliões. No entanto, o que o Genovese coloca é que os crioulos vão ter um grande protagonismo nesse processo já de revolução, né? Por quê? Porque os crioulos são fruto desse mundo integrado, essa é a interpretação dele, né? São fruto desse mundo que já viveu a experiência da diáspora, né? Eles já são uma segunda geração de imigrados, já viveu a experiência da diáspora, já teve contato com esse mundo conectado, que mescla essa cultura de origem do velho continente africano com essa cultura trazida do velho continente europeu também. Então, eles são fruto dessa mescla, fruto dessa hibridização em termos de ideias, em termos de influência. Então, eles... Não à toa que a figura do Toussaint Louverture, ela é modelar para pensar isso, né? Toussaint Louverture, um homem afrodescendente, crioulo, né? Nascido, portanto, na América, que viveu a escravidão, mas que depois ele é liberto, ainda antes do período da Revolução, que tem uma influência direta das ideias e do pensamento iluminista francês, né? Então ele é fruto dessa mescla desse mundo já integrado. Um outro aspecto que é também importante que ele traz no decorrer aí do processo revolucionário é que há uma influência da religião. No caso do Haiti, ele faz uma diferenciação, né? Que no caso do Haiti, a religião predominante e que opera ali naquela região é a religião africana, é a religião voodoo. O voodoo vai ser fundamental como aglutinador das forças, especialmente daquela população
africana, né, nascida no velho continente, mas que em outras localidades, e especialmente no Caribe inglês e no sul dos Estados Unidos, vai ser uma releitura da religião cristã, né, da religião europeia, que vai servir de fermento para as revoltas, né? Então, isso vai ser o caso, por exemplo, da Jamaica e vai ser também o caso do sul dos Estados Unidos com as revoltas do Nat Turner, que eu vou falar posteriormente, né? Então, na Jamaica, aí já no século XIX, em 1831, os missionários batistas e metodistas vão tentar levar a população africana, afrodescendente, né, muitos nascidos já na América, vão tentar levar a essa população o pensamento, as ideias, né, a crença cristã. E essa crença cristã vai ser relida à luz da realidade vivida por essa população. Então, essa crença vai assumir um conteúdo político de libertação, de luta contra a escravidão. Eles interpretam a ideia de uma igualdade espiritual em uma igualdade perante também a lei, uma igualdade, né, em termos de acesso aos bens da sociedade, né, aos bens políticos da sociedade. Então, uma leitura em termos de fim da escravidão. Por fim, ainda nesse slide, né, são várias questões que eu trouxe aqui nesse slide, eu acho muito interessante essas discussões que o Genovese traz, ele faz, tem alguns momentos assim da leitura que ele traz textos bastante pesados, inclusive, principalmente quando ele vai analisar as punições contra as revoltas e a extrema crueldade que a população africana e afrodescendente sofreu nesses contextos de revolta, tanto no Haiti como no sul dos Estados Unidos, como na Jamaica, né? Então ele traz episódios extremamente dramáticos de tortura e violência. E ele problematiza algumas das construções ideológicas e da própria historiografia a respeito da questão da violência nessas revoltas negras. E ele considera que, especialmente, a construção da imagem do homem negro como estuprador teria sido uma mitificação branca, né? Porque ele traz dados de várias revoltas, especialmente da revolta do Nat Turner, em que não há nenhum caso de estupro naquela revolta. E mesmo assim foi construída toda uma ideia, né, do homem negro como sendo uma ameaça que vai violar e matar a mulher branca. Então, frágil, né? Então, essa coisa, essa construção ideológica que havia no momento. E o que ele coloca é que em várias revoltas negras não houve nenhum caso, e em algumas revoltas em que houve, no Haiti houve casos de estupro, né? Ele relata que houve de fato casos de estupro, isso era bem menos numeroso do que ocorria do lado contrário, né? Ou seja, nas reações desses brancos, nas punições que esses brancos praticavam, a prática do estupro contra as mulheres negras era a regra, né? Então as mulheres negras eram recorrentemente violadas, estupradas, enquanto que nas revoltas negras isso pouco aconteceu. Em alguns casos não houve nenhum ato de violência sexual contra as mulheres. Mas o que ele colocava havia sim mortes, havia conflito, havia havia assassinatos, né? Lógico, nesse meio a esses conflitos. Dentre os principais movimentos de revolta que o Genovese vai abordar nesse capítulo aí que nós estamos abordando nessa unidade, ele menciona o caso da revolta do Nat Turner, que acontece no sul dos Estados Unidos. E quem foi, né, o Nat Turner, esse personagem aí que ele se refere, esse sujeito que foi uma grande liderança? Como eu falei no slide anterior, o Nat Turner, ele foi um desses convertidos, uma das pessoas que abraçou o cristianismo como fé religiosa, mas que deu ao cristianismo todo um arcabouço de interpretação que correspondia aos anseios, né, diretos da população afro-americana, que era, naquela época, submetida aos absurdos da escravidão moderna. Então, o Nat Turner vai fazer uma leitura bíblica crítica à dominação europeia, né, crítica ao escravismo. E
ao fim e ao cabo, ele vai acabar convocando e sendo a liderança de uma revolta bastante intensa, a qual o Genovese vai se referir no capítulo estudado. E nessa revolta, o que ele aponta é que o conflito, logicamente, foi um conflito cuja necessidade da violência tornou-se imprescindível, mas ainda assim, ele foi um conflito que se pautava em determinados, né, valores, como, por exemplo, foi um conflito em que não há esses registros dos estupros, né, que foram tão atribuídos aos homens negros pela reação branca, né, frente a essas revoltas contra a escravidão. E, no entanto, o contrário, especialmente os efeitos após a revolta, foram, né, a reação que se deu por parte dessa reação branca foi muito cruel, né? Muito a vingança branca foi extremamente notável. Então, o Genovese ele trata em termos, inclusive, de uma violência descomunal, né? Que, de certa maneira, ele colocaria que demonstraria essa insignificância em termos de brutalidade por parte da retaliação dos negros nas suas revoltas contra o escravismo. Um trecho aqui que é evidente dessa interpretação do Genovese diz o seguinte, né? Que, no entanto, eram surpreendentemente moderados naquele e em outro momento e muito mais humanos do que seus senhores haviam sido ou jamais seriam. Então, isso ele se refere nesses momentos de revolta negra como sendo esses momentos bastante até moderados frente ao tanto de violência que eles sofriam. E o que ele coloca é isso, né? Que eles agiriam de maneira surpreendentemente moderada e mais humana, consequentemente, né? Em relação aos seus senhores. Ainda que a construção ideológica, a memória que foi sendo produzida por esses senhores, né? Era da barbaridade absoluta. Algo que, segundo o Genovese, não procedia em termos, né, da prática tal como a história de fato teria ocorrido, né? Então, essa é a interpretação aí que ele traz, a análise que ele traz a respeito dessas revoltas. Outra análise, né, que é importante também do capítulo, já indo para outro tema, sobre o significado das explosões, desses momentos de revolta, especialmente no que diz respeito a essa revolta negra. E aí, nesse ponto, o Genovese faz e traça uma polêmica com o famoso historiador Mark Bloch, para quem a revolta do cotidiano, as resistências, as pequenas resistências do cotidiano seriam mais eficientes em termos de transformação histórica, né? Seria a revolta silenciosa, seria mais eficiente em termos de transformação histórica do que esses momentos de revolta, essas crises, esses momentos revolucionários, essas verdadeiras explosões. Para o Genovese não procede, né? Para o Genovese são justamente esses momentos de explosão, de conflitos intensos, que seriam mais eficientes em termos de transformação histórica, gerariam mais mudanças históricas do que as revoltas silenciosas, ao menos no que diz respeito à questão do escravismo na América. Então, ele traz uma série de reflexões por que ele apresenta essa hipótese, por que ele entende que essa hipótese procede. Um dos elementos que ele considera é que, seguido a Revolução do Haiti, muitas outras revoltas, né, de pessoas escravizadas tomam lugar, né, são realizadas em um número mais expressivo do que antes da Revolução do Haiti. Então, ele percebe uma influência direta da Revolução do Haiti, estimulando revoltas em várias outras localidades. Outra questão que o Genovese também identifica, um aumento no número de publicações de jornais, de periódicos abolicionistas. Então, ele considera que mais essa efervescência da discussão do abolicionismo é caudatária dessa revolta, desse momento de conflito intenso, que acaba servindo como uma propaganda, né? E com isso fermentando as lutas abolicionistas em outras localidades, tanto as revoltas diretas como também a produção de jornais, de revistas, né, que defendiam a causa abolicionista. No entanto, ele não nega que há também efeitos contraditórios da revolta. Então, ele vai trazer em termos do cotidiano, né, da população escravizada. O que a revolta, o que essa explosão, como a Revolução do Haiti, provocou, né, e depois outras revoltas, como a revolta de Nat Turner,
provocou em termos do cotidiano e do dia a dia da vida dessas pessoas escravizadas. Então ele diz o seguinte: por um lado, a gente tem um aumento da opressão, né? E aí ele cita como exemplo desse aumento da opressão a restrição à alfabetização, né? Então, em várias localidades se proíbe a alfabetização da população de origem africana. Muitas das vezes se desestimula ou até mesmo se proíbe as pregações religiosas, especialmente em locais em que essa questão da religiosidade, como acontece na revolta de Nat Turner, tem uma importância, né, em termos de agregar essas pessoas em torno da luta. Então, para-se de pregar nessas regiões e converter essas pessoas, porque percebem que a religião aqui está servindo para uma causa, né, contrária aos interesses desses brancos, né? E outra coisa que também ele observa, que há uma diminuição das alforrias, né? No entanto, então esse é um dos lados da moeda. No entanto, ele também observa que outros escravocratas tentam apostar em medidas opostas. Então eles pensam o seguinte: olha, é melhor a gente reduzir o problema, né? Melhorar as condições de vida dos trabalhadores escravizados, e com isso a gente tende a ter menos revoltas. A gente vai conseguir assim evitar, adiar também o próprio fim da escravidão, né? Uma vez que a gente considera ou torna essas condições de vida menos penosas. Então também há esse efeito em termos de melhoria de vida. Então tem um pouco desses dois efeitos, né? São os efeitos contraditórios que a revolta promove, propicia. Outra análise que o autor faz é a respeito do significado dessas revoltas e da Revolução do Haiti em termos mundiais, né, em termo internacional. Pensando, né, numa esfera macro, como que ela se relaciona com as mudanças em curso do mundo contemporâneo. E o Genovese chega a uma conclusão de que essas revoltas teriam permitido a consolidação e a expansão do capitalismo a nível internacional. Bem, essa é uma interpretação possível, né? Uma vez que ele compreende que essas revoltas teriam contribuído para a mudança nos regimes de trabalho, né? Rompendo assim com a escravidão. No entanto, é um tema complexo, né? Há muito que se debruçar sobre essa questão e refletir, porque o capitalismo conseguiu e em algum nível consegue conviver com outras relações de produção, outras relações de trabalho, muitas das vezes se beneficiando delas, né, pelo baixo custo de produção de bens primários, né, que a escravidão, por exemplo, pode ofertar. No entanto, é lógico que o capitalismo também sofre algumas limitações, né, em termos de expansão dessas áreas em que há escravidão, pela baixa diversificação econômica e a ausência de um mercado consumidor. Então, eu acho uma afirmação talvez um pouco apressada, né? Mas continuamos, né? Essa é uma das questões que ele traz aí no texto e que ele entende, né, em termos de contribuição para essa expansão, uma vez que ampliaria o regime de mão de obra assalariada. Continuando, né? Eu falei anteriormente também, dentre as consequências da Revolução do Haiti, essa questão do acordo que o Pétion estabelece com Simão Bolívar. Então, Alexander Pétion, ele tem essa aproximação com Bolívar, que busca o apoio do Pétion para apoiar o processo de independência da América Espanhola. Certamente vocês viram essa discussão no curso de América, né, de América Independente. Então, ele tem um apoio, ele oferece ao Simão Bolívar, né, tropas que vão apoiá-lo nessa luta de independência e, inclusive, armamento e outras formas de apoio também nesse processo, em troca de colocar a pauta da emancipação à frente aí desses processos. Além disso, o que o Genovese vai identificar é que, uma vez que a gente tem essa pauta da emancipação, né, essa pauta abolicionista, assumida nos processos de independência da América Espanhola, pouco a pouco, todos esses países da América Espanhola, onde a presença, né, da escravidão negra existia, mas não era a forma de trabalho dominante, havia outras formas, né, de trabalho compulsório que predominavam na América Espanhola, mas uma vez que nas regiões em que havia, né, o escravismo da população africana,
E conforme ele foi se extinguindo também na América Espanhola, nos próprios processos de independência, nos poucos anos a seguir, isso acabou isolando o Brasil e Estados Unidos, que cada vez mais, né, foram ficando, tornando-se, né, espaços escravistas em meio a nações em que a liberdade predominava, né? Então, isso também contribuiu para o fim da escravidão em todo o continente. Então, esse é um outro aspecto que o Genovese traz e que ele reflete sobre os significados da Revolução Haitiana, né? Desculpem. Então, esses são os aspectos que ele aborda. Vou apenas citar aqui esse trecho, né, que ele fala, inclusive, que o ano de 1848, que foi um ano de revoluções, a gente vai estudar isso mais adiante nas unidades aí do curso, foi um ano que trouxe independências, né, nas colônias dinamarquesas e nas colônias francesas de maneira agora definitiva, e fechando com essa situação já da América Espanhola, conseguiu efetivamente isolar Brasil e Estados Unidos como essas regiões ainda, ou as únicas regiões, né, grandes macro-regiões da América que ainda mantinham a escravidão. Ou seja, né, a importância das emancipações na América Espanhola foram centrais para minar o escravismo no Brasil e no sul dos Estados Unidos. Por fim, nesse último slide, em que ainda vou analisar o texto do Genovese, ele aborda, né, mais na parte final aí do seu capítulo, a questão da religião e do processo de secularização. Ele aponta que a revolução, sob a liderança aí do Toussaint Louverture, significou um processo de secularização na sociedade haitiana que ia ao encontro do pensamento iluminista, né? Então, uma proposta que encontra um terreno fértil, né, do jacobinismo, a questão da valorização do racionalismo, a ruptura com a ideia de uma libertação sobrenatural. No entanto, há fases, né? Uma vez que a própria Revolução Haitiana, ela começa com essa luta do voodoo, né? Do vodum ou voodoo, depende da grafia aí, que tem na religião um grande fermento, né? Então ele faz ele traça fases aí da revolução. E na primeira ele reconhece, até porque é impossível não reconhecer, esse elemento fundamental da religião como propulsora da luta política, né? Então essa luta contra os brancos motivada pela religião. Num segundo momento, ele considera que há o predomínio do racionalismo iluminista, que seria esse momento do povo em armas por uma vontade geral, né? E num terceiro momento, aí haveria esse acordo aí com os franceses e a criação de uma nova constituição para os negros livres, agora eles próprios entendidos também como franceses. Uma vez que a ideia de França que vai se constituindo no período aí da Revolução Francesa, ao final da Revolução Francesa, é uma ideia de França como a identificação com os ideais revolucionários franceses, né? Então a França não é apenas o território da França, né? A França é a identificação com a Revolução Francesa, especialmente nesse período jacobinista e que é o período de aliança do Toussaint com Robespierre, né, e os demais revolucionários franceses. E pro Eugênio Genovese, o que estaria aí, o que comprovaria esse aspecto de secularização, ao menos na figura do Toussaint, que eu acho que isso realmente dá para identificar, mas é difícil considerar que houve esse processo de secularização na sociedade haitiana como um todo. Eu acho difícil essa hipótese se confirmar, como ele coloca aí nessa segunda fase do povo em armas por uma vontade geral. Me parece que a religião não vai perder a sua funcionalidade e a sua importância tão rapidamente aí no meio do processo revolucionário haitiano, mas é uma questão a ser investigada, pesquisada, aprofundada, né, para chegar a alguma conclusão. Mas em relação à figura do Toussaint, efetivamente esse elemento de secularização está muito presente, né? O Toussaint inclusive chegou a perseguir o voodoo, né? Começou a suprimir, tentou, né? Buscou suprimir o voodoo.
né, tratando como uma manifestação do atraso de uma sociedade que precisaria ser modificada. E, por outro lado, ainda que não tenha proibido o catolicismo, também colocou a Igreja Católica sob controle estatal, ou seja, essa característica da secularização estava de fato presente no governo do Toussaint Louverture. Agora, o que eu acho, isso é meu posicionamento, né, em termos de questionar um pouco, o que eu acho que talvez seria necessário uma melhor reflexão, um aprofundamento da pesquisa analisar até que ponto essa conclusão pode se estender à sociedade como um todo, né? Aquelas pessoas que participaram, as pessoas que estavam ali na base, né, pegando em armas por essa revolução, será que todas defendiam um processo ou essa bandeira da secularização? Né? Será que era a maioria? Né? São questões que eu acho que precisam de aprofundamento, mas não vem ao caso, né? Que é o que o Genovese traz aí de reflexão. Por fim, né? Então, um trecho aqui que o Genovese, que eu cito literalmente aqui nesse trecho, ele diz o seguinte, né? Ainda que depois abandonados por Deus e pelos franceses, quando ele fala que dos franceses está se referindo aos jacobinos, durante um tempo a luta negra avançou inserida numa corrente burguesa democrática internacional. Né? Então, o que ele está se referindo aqui é que a Revolução Haitiana seria uma revolução que caminhou lado a lado com as tendências daquele período, né, que estava se dando a nível da Europa e que aqui na América ela também expressava, assim como a Revolução Americana, ocorrida ainda no século XVIII com o processo de independência dos Estados Unidos. Né? Então, essa é uma das principais conclusões do Genovese nesse capítulo. Ok? Com isso, a gente encerra e eu vou apenas fazer algumas breves observações finais que eu acho que são válidas nessa videoaula ainda. Eu reproduzo aqui um quadro que é um quadro muito recente. Ele é um quadro do ano de 2015 de um autor franco-haitiano, né? Ele tem essa origem haitiana e ao mesmo tempo francesa, que é o Ulrich Jean-Pierre. E nesse quadro, gente, eu acho bem interessante que é um quadro fazendo referência à Revolução Haitiana, um quadro recente, né? E que traz uma série de elementos, né? Ou seja, por um lado mostra essa permanência da memória sobre a Revolução Haitiana. São vários os quadros dele que remontam a esse episódio histórico e é um quadro claramente que exalta, né, o conflito. Então, acho que tem vários elementos, eu não vou fazer aqui a reflexão, mas eu recomendo depois vocês olharem esse quadro aí com calma, né, perceber os vários elementos. Aparentemente, essa figura de destaque aí à frente é a figura do Toussaint, né, muito possivelmente, mas uma liderança aí do processo aí da Revolução Haitiana. A gente tem essa questão, esse momento aí de bravura, os franceses claramente estão sendo derrotados, né, nesse momento. Vocês percebem que eles estão mais recuados, né, no próprio quadro. O destaque maior é dado a essas tropas haitianas. Então, acho que tem uma série de elementos aí para a gente pensar essa construção do imaginário e essa memória sobre a Revolução do Haiti pelos haitianos hoje, né? E aí eu vou agora, por fim, depois de mostrar esse quadro, apresentar uma outra fontezinha contemporânea também que eu acho muito interessante, que muito me tocou numa época em que eu estava vendo vídeos relacionados com a discussão sobre o Haiti hoje, né? A situação do Haiti no mundo atual. E eu vou ler para vocês um trecho que eu achei bem interessante. Um trecho não, na verdade um comentário bem interessante. Vou mostrá-los no próximo slide. Então, esse comentário aqui foi num vídeo, foi sobre a Revolução do Haiti. Tem um canal de YouTube que é um canal assim bem que fala de tudo, né? Que é o Crash Course, né? Um canal que ele faz vídeos muito curtinhos, são vídeos de 5 minutos falando sobre várias coisas, né? Desde episódios históricos, revoluções, até curiosidades as mais aleatórias, né? Então, um dia eu tava vendo
um desses vídeos de 5 minutos curtinhos sobre a Revolução do Haiti nesse canal do Crash Course. E aí eu me surpreendi com um comentário lá. Dificilmente eu leio comentários, mas eu vi um comentário que estava em inglês, né? Eu traduzi aqui esse comentário. E esse canal ele é em inglês, né? Não tem, mas ele tem acho que legenda para português. Quem tiver depois interesse em conhecer esse canal, tem bastante coisa interessante. Até para trabalhar em sala de aula, às vezes eu gosto no ensino médio, fundamental também é interessante. Tem uns vídeos bem legais. Eu gostava muito para usar em história antiga, que aí sempre tem umas curiosidades do Egito antigo, umas coisas assim, o pessoal gostava. E aí eu tava lá vendo esse vídeo e me defrontei com esse comentário. E eu achei esse comentário interessantíssimo. Foi em função, inclusive, desse comentário que depois, né, conversando com uma aluna que estava interessada em iniciação científica, a gente bolou um projeto de iniciação científica para pensar a memória da Revolução do Haiti em meio aos haitianos hoje, em meio a esses haitianos emigrados, né, que vieram para o Brasil, imigrantes em Goiânia. Então, a pesquisa não se concluiu, mas eu penso ainda dar em continuidade, aprofundar um pouco essa pesquisa, porque é muito interessante. Então, vamos ver o que essa mulher, né, ela só assinava como Jess, J, ponto, né, não tinha um sobrenome, o que essa mulher haitiana fala sobre a Revolução do Haiti. Ela diz o seguinte: se você perguntar a qualquer haitiano se ele preferia ser a Meca do Caribe, quando ela se refere à Meca do Caribe, né, se refere como um grande polo econômico aí, né, cultural aí do Caribe, ou a primeira nação negra independente, eu tenho certeza que escolheriam a segunda alternativa. Nós não somos pessoas condicionadas a ver a riqueza acima da dignidade. Nosso orgulho é profundo. Somos pessoas de grande espírito e preferimos a morte do que estarmos espiritualmente mortos. A escravidão massacrava o espírito do nosso povo e nós nos cansamos disso. Se você vai ao Haiti, você vê a África. Sim, você vê uma mistura de francês, que é o que criou a cultura crioula. Mas na maior parte somos muito orgulhosos de nossos costumes africanos, a música africana e o espírito africano. Ninguém pode nos tomar isso. Somos economicamente pobres, mas espiritualmente ricos. Me sinto tão bem por ser haitiana e eu quero que o mundo saiba o quanto somos um povo orgulhoso por ser quem somos, né? Então, esse trecho, gente, esse comentário, para mim, é algo interessantíssimo, né? Como eu falei, ele por si só estimulou essa curiosidade em termos de pensar como os haitianos hoje se enxergam e como eles enxergam sua revolução. E essa pesquisa, que eu acho que ainda precisa avançar bastante, né, de iniciação científica, realizou algumas entrevistas, né, com haitianos aqui no Brasil, na cidade de Goiânia, e essa hipótese se confirmou, né? Todos os entrevistados tinham muito orgulho da Revolução do Haiti, ainda que, né, eles também tivessem uma relação de frustração em relação aos rumos do Haiti após a Revolução. Mas a Revolução em si permanece na memória haitiana como algo fundamental e algo do qual o povo realmente tem uma relação assim de identificação e de orgulho até os dias atuais, né? Pelo menos até o momento. Acho que novas pesquisas precisam, ou melhor, acho que essa ideia mesmo da pesquisa precisa continuar se encaminhando e, né, quem sabe em breve a gente possa chegar a algumas conclusões mais contundentes, né, que confirmem de fato essa hipótese. Ok? Um abraço, gente. Nos vemos até sexta-feira, né? Na aula de sexta-feira. Espero que vocês tenham gostado dessa discussão sobre a Revolução do Haiti e que, né, tenham gostado também do texto e que tragam questões, né, para a gente fazer esse debate na nossa próxima aula sincrônica.